Fala pessoal, que Deus abençoe a todos vocês. Vamos tirar algumas dúvidas, né? Uma pessoa, ela fez essa pergunta aí que está na tela, né? O inferno e o paraíso. Pastor, é literalmente embaixo desta terra? O que o senhor diz, né? O inferno e o paraíso é literalmente embaixo desta terra? Então vamos lá, vamos meditar na palavra de Deus. Fica com a gente para você entender, tá? E você ter um esclarecimento sobre este assunto, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com um texto bíblico e eu quero mostrar para você que o paraíso, principalmente o paraíso, ele já mudou, né? Algumas vezes de lugar, né? Então vamos lá, vamos para a palavra, vamos para a Bíblia Sagrada. Ele vai dizer assim, ó, Gênesis capítulo 2, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. O Éden é o paraíso da banda do Oriente, e o pôs ali o homem que ele tinha formado. Então vamos começar aqui por Gênesis, né? Eu vou colocar alguns slides para você, para ficar mais fácil para você entender. Então, olha só. Éden é o lugar, é o paraíso. E lá no paraíso, Deus colocou um jardim e colocou o ser humano lá, colocou Adão lá. Então, ali no paraíso, Adão ele vivia maravilhosamente bem. Depois veio Eva. Os dois viviam muito bem. Ali no paraíso eles tinham alimento para o corpo, né? Eles se alimentavam das frutas, tinha o alimento para a alma, a presença de Deus, e tinha o alimento para o espírito deles. A palavra de Deus. Deus falava com eles todos os dias na viração do dia. Então, este é o primeiro lugar dos três lugares onde o paraíso ele ficou. Três lugares? Fica comigo. Vamos meditar aqui no livro de Ezequiel, capítulo 31, versículo 16. Ele vai falar assim, está falando do faraó aqui. Ele vai dizer assim, ó, quando eu a lançar no mundo dos mortos, o barulho da sua queda abalará as nações. Sim, todas as árvores do Éden, presta atenção nisso, todas as árvores do Éden e todas as árvores do Líbano, as mais belas e mais bem regadas, e que já estão no mundo lá de baixo, olha só, já estão no mundo lá de baixo, vão ficar contentes com a sua queda. Forte, né? Então já fala aqui que eles estão lá embaixo, olha só. Elas irão com ela ao mundo dos mortos para se juntar com aquelas que já haviam caído. Todos os que viviam na sua sombra serão espalhados entre as nações. A árvore é o rei do Egito e todo o seu povo. Nem mesmo as árvores do Éden eram tão altas e virtuosas ou vistosas. Mas agora, como as árvores do Éden, ela descerá ao mundo dos mortos. Então, como as árvores do Éden, descerá ao mundo dos mortos e se juntará aos que não foram circuncidados e aos que forem mortos na guerra. Eu, o Senhor, falei. Eu, Senhor, eu que estou falando isso. Então vamos lá, vamos meditar nisso aqui. Então, há aqui uma compreensão muito forte. O que eu quero que você entenda? Depois da queda do homem, do ser humano, do pecado, quando eles pecaram, o jardim do Éden ele é lançado também nas profundezas, nos lugares inferiores. Por isso que ninguém acha, né, o jardim até hoje. Então, o que acontece? Se o jardim do Éden, o Éden está agora nas regiões inferiores, estava, né? Porque hoje ele está em outro lugar. O inferno, o inferno é um lugar que vai receber as almas dos perdidos, não é verdade? Não nesse corpo físico. A alma vai receber algum tipo de corpo
para sentir as dores do tormento sem ela ser consumida. Lembra que a Bíblia diz que há choro e ranger de dentes? Então vai ter algum tipo de situação que vai acontecer para que a pessoa que morreu volte a existir fisicamente e depois espiritualmente, para que ela receba a sua pena eterna por toda a eternidade, ou então a salvação eterna. Então o corpo do salvo vai passar por uma transformação e vai receber um corpo celestial quando ele ressuscitar, quando os salvos ressuscitarem. E o corpo do perdido também vai passar por uma transformação e vai receber um corpo que não vai se destruir com o sofrimento na eternidade. Ele vai sentir, né, todo aquele tormento, todo aquele sofrimento, porém, é um corpo que não se destrói, não se consome. Então vamos lá. Se o inferno está debaixo da terra, é embaixo da terra, o Éden também um dia esteve lá, como nós acabamos de ler. Ele foi lançado nas profundezas, né? Bem escondido. E eu não sei se você vai lembrar, tem uma passagem na Bíblia que está em Lucas capítulo 16. Vamos ler. A parábola do rico e do Lázaro. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico. Só que o rico foi sepultado, né? Esse sepultado aqui é o inferno. E no Hades, que é o inferno, ergueu os olhos, o rico, né? Ergueu os olhos estando em tormentos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então ele viu, olha só que coisa interessante, ele viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, quer dizer, no paraíso. E clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então o que acontece? Vamos lá. Dois lugares diferentes, o paraíso e o inferno. Um lugar para o perdido e um lugar para o salvo. Quer dizer, o rico está no inferno. E ele consegue ver o seio de Abraão de longe, o paraíso de longe. Ele consegue ver do inferno. Olha que coisa interessante. Então, os dois lugares, nas regiões inferiores, e o que separa um do outro, a Bíblia diz que é um abismo. Um abismo separa os dois lugares. Né? Além disso, quando o rico pediu, né, para poder passar para lá, tal. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. Então há um abismo que separa, porque tanto o jardim do Éden como o inferno estavam agora debaixo da terra. Agora é muito forte, né? É muito interessante essas passagens bíblicas. Então está aí a ilustração. Ele conseguia ver. Né? Do inferno ele via Lázaro no paraíso. Né? Agora vamos para o próximo lugar, onde o paraíso é onde ele está hoje. Né? Então já esteve na terra, nas regiões inferiores e hoje. Vamos lá, vamos ler a Bíblia. Como dizem as Escrituras Sagradas, quando ele subiu aos lugares mais altos, isso aqui está falando de Jesus, do Senhor Jesus. Quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo prisioneiros e deu dons às pessoas. Olha que coisa forte, né? Em outras passagens fala que ele levou o cativo o cativeiro. Então ele levou consigo muitos prisioneiros e também deu os dons às pessoas. O que quer dizer? Ele subiu, quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Então, assim quem desceu é o mesmo que subiu, acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. Então, olha só, vamos entender isso aqui. Quando Jesus subiu, porque fala de subida às alturas, né?
O que ele leva subindo as alturas? Ele leva o cativo que estava no cativeiro. Ele leva essas almas para serem salvas. Então, o paraíso não está mais nas regiões inferiores. O paraíso está nas alturas agora, nos céus, né? Então, esse texto dá base para que o paraíso, a partir da cruz, muda de lugar para as partes superiores, porque Jesus foi lá nas regiões inferiores, pregou aos espíritos que estavam em prisão e levou muitos para o alto. Então, se ele levou para o alto, então o paraíso não está mais nas regiões inferiores, e sim nas partes superiores. E eu me lembro de Paulo. Paulo, ele disse assim, ó, conheço um homem em Cristo, falando dele. Há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe, ele foi arrebatado ao terceiro céu. Olha só. Olha onde o paraíso está. No terceiro céu, porque esse homem, falando dele mesmo, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, gloriosas, coisas, né, grandiosas, de que ao homem não é lícito falar. Então, o que acontece? Paulo teve o alto privilégio ele teve essa experiência. Ele foi levado ao terceiro céu e entrou no paraíso. Então, quando fala que ele chegou no terceiro céu e entrou ali no paraíso, significa dizer que o paraíso não está mais na terra, como esteve já na época de Adão e Eva, não está mais nas partes inferiores, agora está no alto, nas alturas, no terceiro céu. Forte, né? Interessante, não é isso? Então, você tem o paraíso aqui, ó, em Gênesis 2, né, na terra, você tem o paraíso nas profundezas da terra, como paga do pecado, né? Ezequiel 31 nós lemos, devido ao pecado do ser humano, e você tem o paraíso sendo levado ao alto, no terceiro céu, aqui Efésios 4. Jesus levando o cativo e o cativeiro para o alto. Então, quando o primeiro Adão ele cai, as portas do Éden são fechadas. Fechadas. Né? Deus vai mandar os querubins para ficar ali na porta e ninguém mais tem acesso. Ninguém mais tem acesso. E quando você tem a morte de Jesus, Jesus ele é o último Adão. O que acontece quando Jesus morre? Ele abre as portas do paraíso novamente. Primeiro Adão fechou, Jesus abriu. Né? O primeiro Adão fechou ao homem a entrada no paraíso, e Jesus, que é o último Adão, ele abre para os seres humanos as portas do paraíso. E quando Jesus morreu, ele morre salvando quem? Se lembra? Ele já morreu e salvou aquele ladrão, né? Aquele bandido. Lembra o que ele disse? Ainda hoje a porta do paraíso vai abrir e você vai entrar comigo. E eu vou te levar para o paraíso. Você vai estar comigo lá no Éden. Então o homem volta ao paraíso a partir da morte de Cristo. Jesus volta a acessar o paraíso para todos aqueles que serão salvos. Então a conclusão é essa. O paraíso mudou de lugar na Bíblia pelo menos umas 3 vezes. Terra, debaixo da terra, e agora está no terceiro céu. Os salvos, aqueles que morreram e morrem na esperança da chegada de Cristo, da sua ressurreição, os salvos, eles estão agora, neste exato momento, no Éden, no paraíso, no seio de Abraão. Só que o local que a Bíblia chama de seio de Abraão, ou paraíso, ou Éden, ainda não é um local definitivo. Não. Porque vai chegar um dia que todos nós vamos estar no reino de Deus, né? Por toda a eternidade. Assim também como os perdidos que estão no inferno, depois eles vão para um lugar muito pior depois do julgamento, que a Bíblia fala de lago que arde com fogo
e enxofre. Então, qual é a sua decisão? Você quer ir para o paraíso e depois para o reino de Deus? Quer ir para o seio de Abraão e depois reino de Deus? Ou você quer ir para o inferno e depois do inferno, que está debaixo da terra, ser lançado no lago de que arde com fogo e enxofre por toda a eternidade? A decisão é sua. Minha amiga, meu amigo, pare para pensar o que, que você está fazendo com a sua alma. Você está investindo na sua alma, na sua salvação? Invista. Porque a coisa mais importante é você investir na sua salvação, na sua alma. A morte, para quem está com Jesus, é o encontro. Encontro eterno com Jesus. Agora, a morte, para quem rejeita o Senhor Jesus, é uma separação dele com Jesus eternamente. O Salmo vai ver o Senhor Jesus como ele é, mas os perdidos também vão ver Lúcifer como ele é. O que você quer? Vamos ficando por aqui, que Deus abençoe a todos. Próximos vídeos nós vamos tirar mais dúvidas e vamos meditar na palavra de Deus. Forte abraço.